Muitos americanos acham que os Estados Unidos nunca deram calote em sua dívida, mas estão errados. Franklin Roosevelt destruiu 40% da dívida dos Estados Unidos da noite para o dia com uma canetada e simplesmente ficou com o dinheiro que o governo devia. A Suprema Corte considerou inconstitucional, mas mesmo assim ocorreu. O problema é que ao fazer isso, a dívida não some. A dívida de alguém é o ativo de outra pessoa. Então, quando Roosevelt se recusou a pagar, ele simplesmente transferiu riqueza dos poupadores financeiramente disciplinados para o governo fiscalmente irresponsável. Os detentores de títulos perderam 40 centavos por dólar e nunca recuperaram o valor. E é bem provável que tudo isso esteja prestes a acontecer de novo. Kevin Warsh vai ser o próximo presidente do Federal Reserve. E agora está viralizando uma história furada de que ele tem um plano para cancelar a dívida de 39 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Mas não é assim que a dívida funciona. Alguém vai acabar ficando com o prejuízo. Atualmente, cerca de 14 centavos de cada dólar que o governo federal gasta vai para o pagamento de juros sobre o dinheiro que o governo já pegou emprestado. E é a despesa que mais cresce. Nossa dívida em relação ao PIB agora está em 122%, e a última vez que chegamos perto desse número foi no final da Segunda Guerra Mundial. Se a história ensinou algo, é que não dá para fazer 39 trilhões de dólares sumirem com um passe de mágica. A dívida vai ser paga, cada dólar dela. E ela será paga pelos financeiramente analfabetos que não veem o que inevitavelmente está por vir. O plano que Warsh está prestes a executar já foi usado antes. Funcionou antes e funcionará agora, pois a maioria não entende isso, é exatamente como quem está no controle querem. Não preciso dizer que Warsh não revela todo o plano. Sim, ele tem uma versão amigável para a imprensa, e essa versão deixa pistas. Então, o que vou mostrar para vocês hoje é o plano real, a estrutura na qual Warsh está entrando, que foi construída muito antes de ele chegar, mas ele é quem vai usá-la. Em 4 partes, vou tirar toda a politicagem e mostrar para vocês a realidade do plano que o próprio Warsh detalhou em sua audiência de confirmação, assim como a parte sobre a qual ele teve muito cuidado em não comentar. Vou revelar a verdade por trás dos títulos enganosos do YouTube sobre quitar a dívida, pois não é nisso que querem que você acredite. Bem-vindo à parte 1, o Manual da Repressão. Houve exatamente uma vez na história moderna em que os Estados Unidos conseguiram sair debaixo de uma montanha de dívida dessa magnitude. E nós não fizemos isso por meio de austeridade. Também não foi feito através do crescimento. Foi feito por meio de um truque que os economistas carinhosamente chamam de repressão financeira. Agora, um nome mais honesto seria roubo. A repressão financeira pode ser difícil de entender. Então deixe-me tentar te dar uma definição simples e clara. Repressão financeira é quando o governo deliberadamente mantém as taxas de juros abaixo da taxa de inflação. Pronto. Quando as taxas de juros ficam abaixo da inflação de propósito, isso é repressão financeira. Quando isso acontece, cada dólar em uma conta poupança, um CDB, um título do tesouro ou qualquer outra coisa perde poder de compra ano após ano. Os poupadores perdem. O governo, o maior tomador de empréstimos do país, ganha. E eles ganham porque a dívida que eles têm se corrói durante a repressão financeira. Então, os poupadores perdem, mas quem tem dívidas vantajosas ganha. Agora tome cuidado porque quem tem dívida de cartão de crédito ainda provavelmente vai perder. Então, não fique muito animado. Agora, deixe-me mostrar como tudo isso aconteceu da última vez que usamos a repressão financeira. Em 1946, a dívida dos Estados Unidos era assustadora. Tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e, como hoje, a relação dívida-PIB atingiu 122%. Porém, em 1974, esse número havia despencado para 23%. O país reduziu sua dívida em mais de 80 pontos percentuais em menos de 30 anos. Agora muitos dirão que os Estados Unidos cresceram e assim saíram da dívida. Essa é a versão dos livros didáticos da história, mas também é mentira. Em 2023, 2 economistas que trabalhavam com o FMI publicaram um artigo intitulado "Os Estados Unidos realmente cresceram e saíram da dívida da Segunda Guerra Mundial?" A conclusão deles foi complicada. Eles descobriram que, sem superávites primários e o que chamaram de distorções nas taxas de juros, o crescimento por si só teria representado menos de 25% da redução real da dívida. O restante da redução se deveu a uma decisão de política calculada
que deixou qualquer pessoa que possuísse dólares com um ativo que perdia valor, o Federal Reserve e o Tesouro trabalharam juntos para manter as taxas de juros artificialmente baixas enquanto deixavam a inflação correr solta. A definição clássica de repressão financeira. De 1945 a 1980, as taxas de juros reais nos Estados Unidos foram negativas em cerca de 2/3 do tempo. Isso significa que por 35 anos seguidos, o americano médio que mantinha dinheiro aplicado em opções conservadoras, como um título de poupança ou um certificado de depósito, via seu dinheiro perder poder de compra mais rápido do que a taxa de juros podia compensar. Espero que isso soe muito familiar diante do que está acontecendo hoje. Naquela época, se sua poupança rendia 3% e a inflação era 5%, você perdia 2% do poder de compra real no ano. O número no seu extrato bancário realmente aumentava, mas o que você podia comprar com ele diminuía. Essa diferença deveria ser considerada um imposto. Ela só não tem um nome ou um formulário de imposto. Ninguém pode votar sobre isso. E o pior de tudo, ninguém pode optar por não participar. E se você acumular até mesmo uma perda anual de 2% ao longo de 35 anos, você terá perdido cerca de metade de cada dólar que economizou, tirado como imposto pelo governo. Não é alguma lei da natureza que simplesmente acontece. É algo criado pelo homem. É o governo conscientemente tirando seu dinheiro de você. Foi isso que aconteceu com todo poupador nos Estados Unidos da última vez que seguimos esse roteiro por 35 anos seguidos. Agora, olhe pelo outro lado da moeda. O governo federal gostava da situação, sendo o principal tomador de empréstimos do país. E toda vez que o dólar enfraquecia, o valor real da dívida do governo também diminuía. O pagamento de juros permanecia mais ou menos estável em termos nominais. O principal permanecia o mesmo no papel, mas o valor principal, em poder de compra real, estava sendo corroído exatamente na mesma velocidade que o poder de compra dos poupadores. É o mesmo fenômeno. Os poupadores perderam riqueza. O governo ficou mais rico, mas fez isso roubando da população através do imposto invisível da inflação, sem que ninguém pudesse votar sobre isso. É isso que realmente é a repressão financeira. Você não quita a dívida, mas também não se recusa a pagar. Em vez disso, você simplesmente mantém os juros artificialmente baixos e deixa a inflação fazer o resto do trabalho, corroendo o valor real do dólar. Assim, com o tempo, a dívida que o governo deve se torna pequena em relação ao dólar, que agora vale cada vez menos. Os detentores de títulos acabam tendo prejuízo. Os poupadores têm prejuízo. As pessoas que fizeram tudo certo acabam tendo o maior prejuízo de todos. E ninguém consegue explicar direito por que o dinheiro não rende como antes. É um processo lento. Para a maioria das pessoas, é invisível. Isso permite que o governo taxe as pessoas sem que elas percebam. É o único método comprovado para sair de uma dívida desse tamanho sem guerra ou um calote transparente. Mas quando as pessoas já acham impossível fechar as contas, como agora, o que ocorre se o governo continua tirando por esse imposto invisível? Bem, estamos prestes a descobrir porque Kevin Warsh, o homem encarregado de consertar a economia, vai usar esse roteiro já tão conhecido mais uma vez. Ele basicamente acabou de dizer isso na frente do Senado, mas a maioria das pessoas simplesmente não entende de economia o suficiente para perceber que era isso que ele estava dizendo. Então, bem-vindo à parte 2, a arquitetura do plano público, pensado para relações públicas de Warsh. Em 2010, Kevin Warsh escreveu que o afrouxamento quantitativo, a impressão de dinheiro, criaria o que ele chamou de más alocações de capital. Isso persistiria por 4 anos, à vista de todos, até que elas surgissem com força nos momentos mais inoportunos e causassem danos inesperados à economia. Isso é uma citação direta. Isso foi há 15 anos. As más alocações de capital realmente surgiram. O dano de fato aconteceu. E agora o homem que previu isso é quem está encarregado de resolver o problema. Ele esperou por esse momento durante toda a sua carreira. E é exatamente isso que me preocupa. Porque agora temos o cara que passou 15 anos alertando sobre o excesso de intervenção do Fed, apresentando um plano que vai exigir mais intervenção do Fed do que qualquer coisa que aconteceu nos últimos 75 anos. Mas ao menos, mérito por ser específico, pois assim debatemos e observamos os resultados. Ele tem 4 medidas que pretende tomar. Primeira medida, cortar as taxas de juros. Warsh, compreensivelmente,
quer que a taxa básica de juros do Fed diminua. Só os juros da dívida federal já somam impressionantes 1,2 trilhões de dólares. Atualmente, os mercados precificam cerca de 50 pontos base de cortes até o fim de 2026. Warsh sinaliza que quer ainda mais do que isso, dizendo que só quer um retorno à neutralidade, a taxa em que a política monetária não está nem estimulando nem restringindo a economia. Mas a realidade é que se as taxas não caírem, todos nós vamos afundar sob o peso da dívida. Ela vai continuar consumindo cada vez mais do orçamento federal. Cada ponto base que o Warsh consegue reduzir no custo de empréstimo equivale a bilhões de dólares que o Tesouro não precisa buscar em outro lugar. Segundo passo, enxugar o balanço do Federal Reserve. O Federal Reserve detém cerca de 6,6 trilhões de dólares em ativos, principalmente títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas. Warsh quer que esse número diminua. Ele chamou o balanço atual de política fiscal disfarçada. Ele está 100% certo sobre isso. Os programas de compra de títulos do Fed nos últimos 15 anos permitiram que o governo fosse comandado por um bando de tolos e financiar os gastos absolutamente irresponsáveis do governo com déficit, sem que ninguém realmente chame as coisas pelo nome. Warsh quer que o Fed saia desse negócio. E graças a Deus, Warsh sinalizou que quer girar as posições do Fed, saindo dos títulos de longo prazo e indo para os títulos do Tesouro de curto prazo. Os analistas do Deutsche Bank estimam que sob Warsh, os T-bills poderiam passar de menos de 5% das posições do Fed, para até 55% nos próximos 5 a 7 anos. Se isso acabar sendo verdade, isso é uma reconstrução completa de como o Fed opera, e não de uma forma boa. Os T-bills vencem em 12 meses ou menos. Notas e títulos vencem entre 2 e 30 anos. Prazo maior traz mais estabilidade ao custo do empréstimo. Ao fixar um título de 30 anos a 4%, você tem 30 anos de previsibilidade e sabe exatamente com o que está lidando. Se você começa a emitir T-bills, precisa refinanciar todo o estoque da dívida a cada 12 meses, a qualquer taxa que o mercado exigir naquele momento. Se o Fed passar a usar T-bills, o Tesouro acompanha. Porque se o Fed está absorvendo a ponta curta da curva, o caminho de menor resistência é o Tesouro emitir mais T-bills para atender ao apetite do Fed. Faz sentido. Isso significa que uma parte crescente dos 39 trilhões de dólares da dívida dos Estados Unidos está ficando de curto prazo, o que significa que cada vez mais dessa dívida precisa ser refinanciada todo ano, numa espécie de roleta russa em que ninguém sabe onde a taxa de juros vai estar. O governo federal parece um dono de imóvel com hipoteca com taxa ajustável de 39 trilhões de dólares, sempre que a taxa muda, o pagamento também muda. Todos corremos risco de perder a casa se as coisas seguirem errado. As hipotecas de taxa ajustável foram exatamente o que derrubou todo o mercado imobiliário em 2008 e o Warsh está propondo colocar todo o governo federal na mesma posição estrutural. Isso é bem estranho, considerando que o motivo declarado de Warsh para querer o Fed fora da ponta longa do mercado de títulos é restaurar a disciplina fiscal. Ele afirma que o Fed não devia sustentar os déficits comprando títulos de longo prazo. Isso merece um louvado seja Jesus, aleluia. Mas na prática, isso torna o governo federal mais frágil, não menos, porque no momento em que as taxas dispararem sobre uma pilha de dívidas, que é majoritariamente de curto prazo, alguém vai ter que intervir e comprar essa dívida para estancar o sangramento. Apenas uma entidade é grande o bastante para isso: o Federal Reserve. Então, ou Warsh está cometendo um erro estratégico que toda a sua profissão de economista já prevê, ou a rotação não é realmente sobre disciplina fiscal como ele quer que acreditemos. Faria sentido se isso servisse para preparar uma intervenção futura que ele não pode admitir numa audiência de confirmação. Guarde esse pensamento por um instante, pois vamos voltar a isso. Terceiro movimento. Warsh quer novo acordo entre Tesouro e Fed. Ele afirmou isso. Em 1951, depois de anos em que o Federal Reserve foi forçado a manter as taxas de juros artificialmente baixas para ajudar o Tesouro a financiar a Segunda Guerra Mundial, as duas instituições assinaram um acordo chamado Acordo entre o Tesouro e o Fed. Esse acordo rompeu o vínculo entre eles. Isso deu liberdade ao Fed para combater a inflação sem precisar da permissão do Tesouro, e se tornou o documento fundador da independência dos bancos centrais modernos. Essa independência que Warsh quer renegociar. Warsh declarou explicitamente que quer negociar um novo acordo entre o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro.
Ele usa o acordo original de 1951 como modelo, mas quer que o presidente do Fed e o secretário do Tesouro coordenem publicamente o tamanho do balanço do Fed e a gestão da dívida nacional. Ele apresenta isso como um retorno à disciplina, uma forma de separar a política fiscal da política monetária. Mas o registro histórico sugere que funciona exatamente ao contrário. Coordenação é exatamente o que caracteriza a repressão financeira. Quarto movimento. Warsh aposta em inteligência artificial para controlar a inflação. Agora, eu sou um grande entusiasta da IA, um dos maiores, mas fazer de algo que ainda não aconteceu o pilar central da sua estratégia é pura ilusão. Warsh argumentou que a IA vai impulsionar um boom de produtividade grande o suficiente para absorver a pressão inflacionária, que de outra forma viria dos 3 primeiros movimentos que acabamos de analisar: reduzir os juros, coordenar com o tesouro, enxugar o balanço e depois deixar a IA lidar com a inflação que essa combinação normalmente produziria. A propósito, além disso ser apenas uma esperança ilusória neste momento, também é uma prova de que sempre que você olha para os números da inflação, precisa reconhecer que a taxa real de inflação é muito maior do que estão te dizendo. A realidade é que o governo absorve toda a deflação causada pela inflação, que deveria resultar em produtos de melhor qualidade a preços mais baixos, e depois ainda soma o que for a taxa de inflação declarada. Se todos entendessem que a vida deveria estar ficando mais barata a cada ano que passa, ficariam muito mais revoltados com a quantidade de impostos e fraudes que nos enfiam goela abaixo. Além disso, se a IA não vier para nos salvar, e existe uma chance de que venha, mas ainda é um grande se ela não vier para nos salvar, fazer todas essas mudanças ao mesmo tempo provavelmente vai quebrar alguma coisa na economia. A pesquisa da CNBC sobre o Fed acabou de consultar Wall Street sobre a questão da IA de Warsh. 81% dos entrevistados disseram que o Fed não deve incorporar a produtividade da IA em sua política até que ela realmente se materialize nos dados econômicos. Isso parece bastante sensato. Em outras palavras, a principal proteção contra a inflação de Warsh é vista como prematura por profissionais. Ele aposta todo o plano em um milagre de produtividade que não aconteceu, ou seja, se realmente estivesse nos contando seu verdadeiro plano, bem-vindo à parte 3, a arquitetura do verdadeiro plano de Warsh, aquilo sobre o qual ele não está falando. Kevin Warsh tem evitado responder a uma pergunta: se o Federal Reserve vender trilhões de dólares em títulos de longo prazo, quem vai comprá-los? Porque pelos preços que Warsh vai precisar, a resposta honesta é ninguém. E se for esse o caso, alguém terá que ser forçado a comprá-los. Agora Warsh sabe disso. Ele é inteligente e sabe que a estrutura para forçar compras já foi construída. Ele só precisa entrar e usar isso. Agora, o mais louco é que Warsh escreve sobre afrouxamento quantitativo há 15 anos. Ele publicou artigos sobre isso. Ele fez palestras sobre isso. Na verdade, ele se demitiu do Fed em 2011 por causa disso. Ele entende o mercado de títulos do jeito que Rory entende de golfe. Então, seja o que for que ele planeje, sabe exatamente o que ocorre, e acredito que vai além do afrouxamento quantitativo. E é por isso que meu sexto sentido está apitando. Apesar do que ele está dizendo, não consigo imaginar que ele esteja apenas avançando às cegas. Não acho que ele revele o verdadeiro plano. Não tenho informação privilegiada, mas essa é minha lógica. Eu acho que ele entende que a maioria das pessoas não entende praticamente nada de economia. E mesmo aqueles que entendem são cegos para grandes partes do cenário regulatório. E isso vai acabar funcionando a favor dele. Por exemplo, no dia 1º de abril deste ano, uma regra bancária conhecida como Índice de Alavancagem Suplementar foi alterada. As mudanças flexibilizaram as regulamentações sobre os 8 maiores bancos dos Estados Unidos. E ao fazer isso, liberou dezenas de bilhões de dólares em capital que antes precisavam ser mantidos em reservas e que agora podem ser usados para comprar ativos. Warsh obviamente está ciente dessa mudança, porque ela foi finalizada lá em 2025. Agora, dadas várias outras restrições regulatórias, esse capital recém-liberado quase certamente será direcionado para títulos do Tesouro. Os bancos têm enormes restrições sobre o que podem comprar conforme as pontuações de risco. E veja só, o governo atribui uma pontuação de risco zero aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos,
e eles são considerados os ativos líquidos de mais alta qualidade. Então, se você é um regulador e está olhando para a dívida absurda dos Estados Unidos e não quer simplesmente continuar imprimindo dinheiro para comprar tudo isso porque isso arriscaria causar inflação, você olha para o SLR e diz: aham, já sei. Se eu permitir que os bancos assumam mais riscos e mantenham menos dinheiro em caixa para emergências, a classe de ativos natural para eles comprarem e obterem retorno sobre seu dinheiro são os bons e velhos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Essa é a primeira parte do plano que Walsh entende, mas certamente não está dizendo em voz alta. A segunda parte é o Genius Act, assinado pelo presidente Trump em 2025. Agora, por lei federal, toda stablecoin legalmente regulamentada nos Estados Unidos deve ser lastreada, dólar por dólar, em dinheiro, depósitos no Federal Reserve, ou títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo. O mercado de stablecoins está em torno de 200 bilhões de dólares atualmente, mas os principais bancos projetam que ele crescerá para trilhões na próxima década. Cada dólar desse crescimento é, por lei, um potencial comprador dos bons e velhos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o novo acordo do Tesouro, com o Fed que mencionei na segunda parte e que Walsh quer implementar, onde ele diz publicamente que quer coordenar entre o presidente do Fed e o secretário do Tesouro o tamanho do balanço do Fed e o cronograma de emissão da dívida do Tesouro. Surpreendentemente, Walsh está defendendo isso abertamente. Ele já disse que é uma prioridade. Agora, juntando tudo isso, uma imagem real da estratégia de Walsh começa a ficar clara. A reforma do SLR gera demanda cativa dos bancos por dívida. Já o Genius Act cria demanda cativa dos emissores de stablecoins. E o novo acordo coordena as vendas do Fed com a emissão do Tesouro para que eles possam manipular o mercado e evitar um colapso. Você não verá um comunicado oficial dizendo: "Ei, esta é a arquitetura de repressão financeira que vou usar como novo presidente do Fed", mas o efeito será o mesmo. E embora isso vá acelerar o fim da classe média, se o seu objetivo é aceitar a tragédia de um calote suave na dívida dos Estados Unidos, tudo isso é bastante brilhante quando você pensa a respeito. Walsh está montando uma estratégia que aproveita o que outros já colocaram em prática. Ele não criou isso, nem é um gênio do mal. Ele só aproveita o que já existe para garantir que tenha uma carta na manga e, se a IA não decolar, tenha outras opções. Você não vai encontrar uma única autoridade que tenha projetado tudo isso, nem mesmo o próprio Walsh. Os reguladores bancários têm sua própria justificativa para a reforma do SLR. A administração Trump tem sua própria justificativa para a Genius Act. E Walsh está recorrendo à história com o novo acordo que ele quer implementar, mesmo que seja um pouco ilusório. Mas quando você junta todas as peças, elas fazem exatamente uma coisa. Elas garantem que quando o Fed vender a dívida em seu balanço, alguém será efetivamente forçado a comprá-las para que o governo possa continuar gastando de forma irresponsável e piorando a economia em formato de K. O público cativo necessário para comprar dívida, que é essencial para que essa repressão financeira funcione, já está sendo construído. Tenho certeza de que muitos se perguntam por que acredito que Walsh esconde parte de sua estratégia. Porque Kevin Walsh escreveu um manual sobre isso. Ele passou toda a sua carreira após o Fed alertando sobre a relação entre o Banco Central, o Tesouro e o mercado de títulos. Ele sabe exatamente o que a reforma do SLR faz. Ele sabe exatamente como o Genius Act vai impactar os mercados de títulos do Tesouro. Ele entende a arquitetura melhor que quase todos. É isso que quero dizer ao afirmar que ele foi muito cuidadoso na audiência de confirmação. Ele foi tão específico sobre 3 das 4 medidas que planeja tomar e tão cuidadoso ao não falar sobre a quarta. Primeiro, cortar os juros. Segundo, reduzir o balanço. Terceiro, firmar novo acordo. Ele citou esses pontos. A parte que ele não mencionou é aquela demanda cativa que já foi criada. Os compradores forçados que regulamentações recentes criaram para que ele, ou quem estiver nessa posição, tire proveito. E ele não mencionou isso porque esse mecanismo é o que vai ajudar o governo dos Estados Unidos a continuar sendo imprudente se for necessário. Já disse antes e falo sério, não acho Kevin Walsh mal. Acho que ele pensa mais ou menos assim. Se a IA fizer o que eu sei que ela pode, nós vamos crescer e sair do problema da dívida. Mas se não fizer, ainda posso repassar a maior parte, se não todo, dos 6,6 trilhões de dólares que estão no balanço do Fed
para os novos compradores cativos de dívida dos Estados Unidos. E assim, Trump ou qualquer outro que esteja no cargo, porque tanto os republicanos quanto os democratas gastam como se estivessem fora de si. Quem quer que esteja no cargo, vou poder ajudá-los com essa ferramenta de afrouxamento quantitativo e podemos dar um calote disfarçado na nossa dívida. Bem-vindo à parte 4. Quem sofre quando damos um calote inflacionário? Entre 1945 e 1980, a repressão financeira custou aos poupadores americanos uma média de 3 a 4% do PIB todos os anos. Em termos modernos, isso é mais ou menos equivalente a todo o orçamento de defesa dos Estados Unidos sendo transferido das contas de poupança das pessoas para o governo, todos os anos, durante 35 anos seguidos. Se você tivesse colocado $10.000 em uma conta poupança em 1946 e mantido até 1980, recebendo juros o tempo todo, ao final desses 35 anos, você teria perdido cerca de metade do seu poder de compra real, mesmo com os juros. Foi esse o valor que o dólar perdeu durante esse período, e estamos prestes a passar por tudo isso de novo. Não tem como evitar isso quando você tem 2 trilhões de dólares de déficit anual e já acumulou 39 trilhões de dólares em dívida, e isso obviamente está crescendo. Então, o que vamos fazer? As chances são de que vamos fazer exatamente o que sempre fizemos historicamente. O governo vai roubar o dinheiro por meio da transferência invisível de riqueza causada pela inflação. Warsh, por acaso, é o cara no comando. E eu acho que ele está lá em parte porque entende muito bem esse mecanismo. Ele espera que possamos evitar isso, mas se não conseguirmos, ele certamente sabe como lidar com a situação. Veja como a transferência de riqueza vai funcionar. O governo precisa enfraquecer o dólar. Espero que perceba que isso já ocorre e só vai acelerar. Eles precisam que o dólar perca poder de compra mais rápido do que os juros da dívida aumentam, porque no momento em que isso acontece, o valor real da dívida diminui. Infelizmente, quando o dólar enfraquece mais rápido do que a dívida cresce. Qualquer pessoa que tenha dólares de qualquer forma, seja em dinheiro, conta poupança, CDB, fundo de mercado monetário, salário, o que for, verá seus dólares perderem poder de compra exatamente na mesma proporção em que o governo facilita o pagamento dos seus 39 trilhões de dólares, enfraquecendo o dólar. São dois lados do mesmo fenômeno. A transferência será automática. Não vai exigir que ninguém faça nada, além de adotar políticas que causem inflação. É só matemática. Essa transferência mecânica de riqueza, já presente há tempos, vai agravar a economia em formato de K, que é o mesmo fenômeno mencionado aqui. As pessoas que possuem ativos, ações, imóveis, ouro, Bitcoin, ativos produtivos, etc., todas elas verão esses ativos se valorizarem com a inflação. As pessoas que possuem apenas dólares vão ver exatamente o oposto. Dizendo de outra forma, os ricos ficarão mais ricos e os pobres ficarão mais pobres. Os 10% mais ricos dos americanos, no entanto, já possuem 93% dos ativos. E depois de uma década desse tipo de repressão financeira que estamos falando aqui, esse número não vai diminuir, vai aumentar. Então, o que você faz? Primeiro, seja honesto sobre seu dinheiro. Valores em caixa além de 6 a 12 meses de reserva não são seguros, pois o governo os corrói diariamente. Você paga um imposto extra sem notar. Além disso, diversifique entre forças econômicas não correlacionadas, não apenas 10 ações ou 3 ETFs diferentes. Diversificação real envolve ativos que reagem de maneiras distintas ao mesmo fator de estresse. Negócios produtivos, imóveis e commodities. Ativos monetários sólidos como ouro e Bitcoin. E suas próprias habilidades, aliás, muito importante. Certifique-se de que você está fortalecendo seu poder pessoal. 3. Não tente acertar o melhor momento do mercado. O último ciclo de repressão financeira durou 35 anos. Tentar ser um investidor esperto e esperar só leva a ser destruído pela inflação. 4. Entenda o que está acontecendo. A maioria das pessoas vai passar pela próxima década achando que a economia simplesmente está estranhamente difícil. Elas não vão entender por que o dinheiro delas não rende como antes. Elas não vão saber porque nunca conseguem realmente progredir. Mas se você está inscrito neste canal, vai saber exatamente o que está acontecendo. Então não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. Agora, escute, não existe nenhum plano para pagar a dívida dos Estados Unidos. Eu não posso ser mais claro do que isso. Nunca existiu. Só existe um plano para transferir essa dívida para os analfabetos financeiros. É imoral, mas essa é a estratégia. Então você precisa se planejar de acordo, com ou sem Washington,
democrata, republicano, não importa, com ou sem IA, até que o orçamento seja equilibrado. O único plano é usar a inflação para tornar a dívida um problema de outra pessoa. Seu trabalho é garantir que você não seja a pessoa analfabeta que fica com o prejuízo. Tudo bem, se você quiser me ver explorando ideias como essa em tempo real, certifique-se de clicar no botão de se inscrever agora mesmo e junte-se a mim, segunda, quarta e sexta-feira às 7 da manhã, quando entramos ao vivo. Espero ver você lá. Até a próxima, amigos, sejam lendários, se cuidem, paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. As chances de você estar vivendo em uma simulação beiram 100%, ou seja, tudo isso aqui quase certamente não é real. Em outubro de 2022, o Prêmio Nobel